Então, recapitulando, nossa pirâmide da década de 60, epidemiológica, ela era base larga e a partir daí eu tinha uma altura que não era muito grande em função de que as pessoas que nasciam, elas chegavam a uma vida adulta, mas não era todo mundo. Nessa época, a expectativa de vida era em torno de 65 anos. Baixinha. Os 65 anos era a avó que estava lá fazendo tricô, né? Na década de 80, houve uma diminuição dessa questão da mortalidade, principalmente da infantil, porque lá na década de 60 teve a entrada do Programa Nacional de Imunização e da questão do saneamento, e aí essa nossa pirâmide, a altura dela ficou maior, e uma expectativa de vida no ponto 70,7, tá? E aí quando a gente chega nos anos 2000, a gente já começa a perceber uma pirâmide bastante diferenciada, onde a minha base não é mais larga. A minha base deu uma estreitada e todo mundo que nasce normalmente chega à idade adulta. E eu já tenho uma característica de adoecimento diferenciado. Qual é a minha característica de adoecimento nos anos 2000? Eu já não tenho mais um adulto que morre de doença transmissível. Na verdade, eu já não tenho adulto nem que morre. Esse adulto, ele fica doente durante muito tempo, tá? Que aí já mostra pra gente que a gente começa a ter a doença crônico não transmissível, né? Que é a entrada no ano 2000 aí das doenças crônicos não transmissíveis, doenças crônicos não transmissíveis, que depois vão evoluir lá para Dante, que são doenças e agravos não transmissíveis. E isso aqui mostra pra gente que nem sempre eu vou precisar de um micro-organismo para ter uma doença ou para adoecer, tá? Já se a gente for observar a nossa pirâmide agora, a nossa pirâmide do ano de 2010, que já está um pouquinho atrasada, ela é uma pirâmide que já está um pouquinho diferente. Porque ela não está mais com essa característica romba. Ela já tem uma característica de que eu já começo a ter perdas aqui no momento de adulto jovem. E essas perdas, elas estão muito relacionadas a agravos de causas externas. Principalmente acidentes e violência. E para poder explicar essa parte de adoecimento, houve uma modificação da nossa explicação de adoecimento em termos de epidemiologia. Então, a epidemiologia antes, ela começou lá na década de 60 falando que a gente tinha a teoria o modelo unicausal, onde simplesmente você precisava de uma causa que estava relacionada a micro-organismo para você ficar doente. Ponto. Se não tem micro-organismo, ninguém fica doente. Depois a gente começou a perceber, já com a nossa nova pirâmide aí dos anos 80, que nem todo mundo vai ficar doente por conta de uma causa só. Às vezes a gente vai ter várias causas que vão nos levar ao adoecimento, mas que nem sempre esse adoecimento vai nos levar à morte. Tá? E aí a gente parte para o modelo que a gente utiliza, que é o modelo de hoje, que é o modelo ecológico, que ele diz que você pode adoecer por causa de micro-organismos, sim, mas você também pode adoecer por agravos e você também pode adoecer por coisas que não são relacionadas a micro-organismo. E aí a gente entra na teoria que a gente utiliza hoje, que é a teoria ecológica, né, de Livell e Clark, onde o modelo ecológico de Livell e Clark, ele serve tanto para doenças quanto para agravos, tá? E a gente vai citar aqui na pirâmide
duas situações. Esse não tem, porque eu estou só introduzindo ainda, tá? Que é a questão do período pré-patogênese, que você ainda não está doente. E aí a gente tem aí, não tem doença, mas eu tenho um monte de fatores que podem me levar a ficar doente. Eu tenho a questão de, se alguma coisa acontecer no meio do caminho e frear esse adoecimento, eu não vou adoecer, tá? Mas nesse período pré-patogênico torna-se extremamente importante a presença do que a gente vai chamar dos níveis de prevenção, que é a parte de promoção à saúde e prevenção em doenças. Então vamos citar dois exemplos aqui. Então, por exemplo, num período de pré-patogênese, a gente vai ter aí a parte do acúmulo de água, que não necessariamente é limpa, né? Pode ser água suja também, parada. Tem a existência do vetor, como por exemplo o Aedes aegypti, e eu tenho aí o reservatório do vírus da dengue e do vírus do chikungunya e do vírus da zika. E eu achei muito engraçado ontem, eu tava por acaso pulando de canal e passei na novela das 7 e aí eu vi uma cena no aeroporto que as pessoas falando assim, estou levando a areia e a água do mar para não sentir saudade do Rio. Adeus zika, dengue e chikungunya. Eu achei aquilo assim de uma sacada hilária, porque justamente é a imagem que a gente está tendo no exterior, né? É um lugar lindo, porém que é o berço das doenças tropicais, né? Então a gente tem as condições, só que só as condições nesse período pré-patogênico vai fazer você adoecer? Não. Às vezes você vai entrar em contato, você até vai se infectar, mas você não vai adoecer. Por quê? Porque você tem alguns mecanismos de promoção à saúde. Sua alimentação tá ok, seu sistema imunológico tá ok, você não adoece, tá? Mas às vezes furou no nível de prevenção de promoção à saúde e proteção específica, e aí você vai para o período pré-clínico, onde você já começa com o aparecimento de alguns sinais e sintomas, e já começa com a alteração celular por conta da infecção. E aí você já começa a apresentar os sinais e sintomas. Dessa forma que você começa a apresentar os sinais e sintomas, você precisa da prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce, tá? E o tratamento. Diante disso, a gente tem dois caminhos. Se você tratar precocemente, você vai conseguir fazer o quê? Limitar o dano. E aí a sua possibilidade de cura é muito grande. Caso você não consiga diagnóstico precoce e tratamento, o que vai acontecer? Eu provavelmente ou vou cronificar ou vou ter situações de invalidez ou até mesmo morte, tá? Isso tudo a gente precisa lembrar lá do segundo período da faculdade de enfermagem, porque isso tudo vai nos basear para começar a aula de epidemiologia, que são os níveis de atenção de tratamento, tá? Então, só para a gente lembrar lá do segundo período, a gente tem aqui como promoção à saúde, a questão da educação sanitária, alimentação, nutrição, né? Proteção específica, eu tenho os exames de rastreamento, eu tenho ali os exames de pré-natal, a quimioprofilaxia, flúor na água, vacinação. Diagnóstico e tratamento precoce, aí sim eu tenho o rastreamento, os exames periódicos de saúde. Limitação de dano, aí eu já vou ter aqui a parte do acesso adequado ao serviço de saúde. E reabilitação, eu já vou ter a parte de prevenção terciária e quaternária. E aí, só pra gente lembrar uma coisinha, que a gente tem os níveis de atenção na rede hospitalar, que vocês viram isso com Mônica. Então, a gente vai ter as unidades que são de atenção primária, que vai ser lá a estratégia de saúde da família, né? Que vai estar na parte mais agente comunitário de saúde, estratégia de saúde da família. Eu tenho o nível de atenção secundária, onde eu vou ter as UBSs, as unidades básicas. Eu vou ter o nível de atenção terciária, onde já vou ter as clínicas especializadas, né? E os hospitais de emergência, com várias clínicas. E a gente tem as unidades quaternárias. O que seria uma unidade quaternária? Seriam os hospitais universitários e institutos, que eles não têm somente a característica de visualização do paciente. Eles têm principalmente a questão do ensino, da pesquisa
e da assistência, tá? Então, quando a gente fala em unidades quaternárias, quando eu falo aqui unidade quaternária, eu estou falando de Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeira, eu estou falando de INCA, eu estou falando de Instituto Fernandes Figueira, eu estou falando de Instituto Nacional de Infectologia, eu estou falando de INTO, eu estou falando de Hospital Universitário Pedro Ernesto, eu estou falando de Hospital Universitário Antônio Pedro, eu estou falando do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e estou falando também do Hospital Universitário Gafreguini, tá? Isso aqui são níveis de atenção quaternária, que eles vão priorizar a assistência, sem esquecer da pesquisa e sem esquecer da parte de ensino. Tá? Essas unidades aqui, dentro do contexto do SUS, elas não são unidades para atender paciente de porta de entrada aberta. Elas são unidades que é para atender paciente referenciado. Então, tudo que deu errado na rede, tá? Tudo que deu errado na rede, elas vão fazer o atendimento. Tudo que não conseguiu chegar lá no nível de atenção adequado, ele vai entrar com a parte de recuperação. Então, aqui não é para atender os pacientes do Rio de Janeiro. Essas unidades, elas são para atender os pacientes do Brasil, tá? Elas não são criadas para atender pacientes Rio. Elas são criadas para atender pacientes do Brasil, que são aqueles casos mais de difícil resolução, tá? Então, a nível terciário, a gente vai ter os outros hospitais. A gente vai ter Geral de Bom Sucesso, a gente vai ter Andaraí, a gente vai ter os outros hospitais da rede, que vão passar primeiro neles para depois ser referenciado para esses aqui, a nível quaternário. A rede tem que resolver até o terciário. O quaternário, a gente só vai mandar para nível quaternário quando não consegue resolver nessa rede. Mas hoje, o nosso grande problema é relacionado à epidemiologia, é isso aqui. A questão do diagnóstico e do tratamento precoce por conta do acesso ao serviço de saúde. Se eu não tenho acesso ao serviço de saúde, o que vai acontecer? Esse paciente não vai conseguir ter o dano limitado nem o diagnóstico precoce. Então, por exemplo, qual o horário de funcionamento de uma unidade de estratégia de saúde da família? De 7 até que horas? 7 às 7 da noite ou de 7 às 8 da noite. Depende das unidades. Se a unidade tiver programa de saúde do homem instalado, muitas vezes ela funciona até um pouquinho mais tarde, tá? Mas eu pergunto pra você, você mora em São Gonçalo e você trabalha no Rio de Janeiro. E você sai do Rio de Janeiro às 5 horas da tarde. Numa sexta-feira, tu vai conseguir chegar em São Gonçalo às 7 da noite? Não vai. Vamos botar, você trabalha em Vila Isabel e mora em Nova Iguaçu. Você vai conseguir chegar na unidade no horário em que essa unidade está aberta? Não. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, elas furam a rede. E aí, ao invés de ela procurar uma unidade que foi trabalhada para entender aquela população adstringente daquela área específica, que conhece a realidade da área, essa pessoa vai para uma unidade de pronto atendimento, que não vai resolver o problema dela se o problema dela não for uma urgência. Ele vai só resolver a situação ali, nunca a causa. Então, esse acesso prejudicado, ele vai comprometer toda a parte, não só de limitação de dano,
mas também do diagnóstico precoce. E por isso a gente tem as perdas aí ao longo do sistema. Então, o problema de ortopedia não é do INTO. O problema de câncer não é do INCA. O problema da Zika não é da Fiocruz. É da rede. Porque nem o INCA, nem o INTO, nem a Fiocruz, eles foram criados para atender a população desta forma. Eles foram criados para atender os casos de alta complexidade. E aí eu pergunto para vocês, ok, eles são criados para atender o alta complexidade, mas quem atende a baixa? Ninguém. Né? Então hoje o nosso maior problema é a questão do acesso. E aí agora sim a gente entra na aula de epidemiologia. Tá? Que vai falar pra gente dos indicadores, tá? E que vai dizer pra gente que eu tenho um sistema de vigilância epidemiológica que vai me causar indicadores e que esses indicadores vão alimentar o meu sistema e vão me dizer isso aqui, ó. Precisa investir mais na baixa complexidade porque eu tenho mais doença assim, que eu tenho mais doença assado. A apostila de vocês, a ordem tá um pouquinho diferente, tá? A ordem para vocês começa com a parte da notificação e depois que vai para a parte dos coeficientes. Os coeficientes estão na página 9, a gente vai trabalhar com os coeficientes primeiro e depois a gente vai trabalhar com o fluxo, tá? Então, o primeiro indicador que a gente tem aí, que cai muito nas provas de concurso, são os indicadores de incidência. E que o povo confunde, que vocês não vão confundir nunca mais, tá? O que é um indicador de incidência? Eu estou dizendo a quantidade de casos novos dentro daquele local num período de tempo, tá? Então é coeficiente de incidência, tá? Vai ser o número de casos novos daquele agravo num local e período dividido pela população do mesmo local e período, tá? Vezes 10 elevado a n em termos de potência. O que o povo confunde é o seguinte, com a parte de prevalência, tá? Tá tudo na página 10. O coeficiente de prevalência, eles são os casos totais, mas até aí, nas provas de concurso seria fácil, porque você somaria os casos novos com os antigos, não era isso? Não, não é isso. Eu tenho que tirar as curas e os óbitos. Então, normalmente as questões, elas trabalham assim. Elas colocam o número de casos novos, número de casos antigos, os óbitos, as altas, né, de cura e pede para você calcular a prevalência ou a incidência. Quando ele pede para você calcular a incidência, você pega só o número de casos novos e joga pela população. Quando a gente tem o cálculo da prevalência, normalmente o povo junta tudo. Junta casos novos, casos antigos, óbitos, alta, coloca tudo num pacote, soma tudo e coloca na fórmula. Não é. Prevalência, eu tenho que descontar quem saiu da rede. E sai da rede quem é? Os casos de cura, de alta e os óbitos. Tá? Então, óbito e alta, eles saem da rede. Eles não podem ser tabulados. Beleza? Então, isso daí vocês grifem, por favor. Sai a cura e o óbito. Você desconta a cura e o óbito. Você vai somar os novos e os casos antigos. Mas você vai tirar, vai diminuir, vai subtrair a parte das óbitos e as curas. Tá? Esses dois têm que ser diminuídos. Fala. O N vai ser da potência de 1000, a potência de 10.000, a potência de 100 mil. Vai depender da população. É a quantidade de zerinhos que você vai colocar. Tá? É a potência de 10. Tá? Então, se a população é 10.000, aí a gente vai colocar 10 elevado a tanto. Tá? Coeficiente de letalidade, que é diferente de mortalidade. O que é o conceito? O problema todo é que as pessoas gravam a fórmula e elas esquecem do conceito. O que é a letalidade? É o impacto que uma doença tem de matar.
tá? Então, se eu quero saber a letalidade, por exemplo, se eu falo assim, a letalidade da dengue tipo 2 é uma letalidade alta. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que existe uma possibilidade muito grande de pessoas que tiveram dengue do tipo 2 agravarem e irem a óbito. Aí eu falo, a letalidade da zika é baixa. Porque a capacidade que a zika tem de levar a óbito é baixa. Então, para eu calcular isso, eu preciso ter os óbitos das pessoas que morreram daquela determinado agravo ou aquela determinada doença sobre o número de casos daquela doença. Então, vamos supor aqui, a gente tem aqui uma situação. Eu tenho, por exemplo, nessa sala, 40 pessoas, tá? É a minha população. 40 pessoas na sala. É a minha população total. Dentro das 40 pessoas dessa sala aqui, eu tive 10 que tiveram zika. E dentro dessas 10 que tiveram zika, eu só tive uma que foi a óbito. Como é que eu calcularia a questão da mortalidade, da letalidade de zika dessa sala? 10 dividido por 1 vezes 100. Presta atenção. Quantas pessoas morreram? Quanto era a população total? População total eu não quero saber, eu quero saber quantas pessoas tiveram zika. Então seria 1 sobre 10 vezes 10 elevado à potência de 1 aqui. Então seria 0,1. Tá? Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque as questões sempre vão colocar a população total e a população que teve a doença. E vocês sempre vão se confundir, como vocês acabaram de se confundir agora, tá? Eu não quero saber 10 elevado a 1 porque é potência só de 10 aqui. Porque só tenho 40 pessoas de população total, tá? Se eu tivesse 100 pessoas, aí seria 10 elevado a 2, que é igual a 100, tá? Se eu quisesse 1000, seria 10 elevado a 3 e assim por diante, tá? Na fórmula que está vezes 1000, mas é um exemplo só? Eu botei como exemplo, tá? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá, gente? Eu tenho um grande problema com isso. As pessoas sempre confundem letalidade com população total, quando não é. É somente população que teve aquela doença. Tá? Então, se a gente pode colocar isso, necessariamente tem que ser doença? Pode ser agravo? Pode ser agravo também. Vamos colocar um exemplo aqui de agravo. Um exemplo clássico de agravo. A questão do acidente automobilístico. A minha população total é 100. Dessas 100 pessoas, eu tive pessoas que tiveram acidentes automobilísticos. Eu tive 15. E pessoas que morreram, três. Se eu quiser calcular a letalidade do acidente automobilístico nessa população, como é que eu vou calcular? 3 sobre 15 vezes 10 elevado a 1, porque é 10 elevado a 2, que no caso aqui são 100 pessoas, tá? Então é sempre assim, a minha população que teve o agravo ou a doença,
sobre a população que teve aquela doença e não a população total, tá? Sobre vezes ali o 10 elevado à potência, tá? Então eu tenho um detalhe isso aqui. Em algumas situações isso pode ser o coeficiente de letalidade, pode ser o que a gente chama de coeficiente de resposta que relacionado à questão de eficiência de serviço. Por quê? A gente tem o coeficiente de letalidade como eficiência de serviço de uma determinada população, de uma determinada região. Quanto menor for esse coeficiente de letalidade, melhor foi a assistência prestada. Então, por exemplo, eu posso calcular o coeficiente de letalidade de acidentes automobilísticos da região do Hospital Lourenço Jorge. Quanto menor for essa letalidade, significa que o Lourenço Jorge está dando conta do recado e está conseguindo evitar essa letalidade, tá? Então, esse tipo de coisa é importante que vocês saibam. Então, essa aqui é a maior aposta para a prova da Unirio, tá? Coeficiente de letalidade e coeficiente de prevalência. São os dois, assim, que provavelmente vai cair na prova, tá? E aí a gente tem a mortalidade. A mortalidade, ela já é diferente da letalidade, porque a mortalidade, ela vai avaliar a população geral e não a população que teve o agravo, tá? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o coeficiente de mortalidade específica de acidentes de trânsito desta população aqui, como é que eu vou calcular? 15 sobre 100. Eu quero calcular a mortalidade específica. 3 sobre 100. Que é o 3 que foram as pessoas que morreram, dividido por todas as pessoas, que era 100 a população. Vezes 10 elevado a 2. Tá? Esse 1000 aí foi porque é 10 elevado a 3. Entendeu? Só para poder ilustrar. Ok? Coeficiente de mortalidade infantil, eu acho difícil cair, mas ele tá aqui também. A mortalidade, normalmente o povo sempre coloca nas respostas. Quando ele cobra letalidade, ele sempre coloca na resposta vai ter a letalidade e vai ter a mortalidade. Para ele saber se você confunde ou não. Então, no caso, aqui teria o 3 sobre 15 vezes 10 elevado a 100 e teria 3 sobre 100 vezes 10 elevado a 2. Teria a resposta A e teria a resposta B. E aí você vai ficar confuso se você não souber o conceito. Letalidade é o impacto, né? É o poder que aquela patologia ou aquele agravo tem de matar. Mortalidade são quantas pessoas que morreram em virtude daquela população toda daquele agravo. Eles podem colocar também só em potência, só em números decimais? Pode. Normalmente eles podem colocar tanto na potência quanto em números decimais. Tá? Mas eles não botam muito para você calcular muita coisa, não. Eles normalmente colocam dessa forma para você não se enrolar, porque eles sabem que o pessoal da enfermagem não sabe fazer conta. Tá? Então, normalmente eles já colocam assim para saber que vocês não sabem fazer conta, eles querem saber se vocês sabem o raciocínio. Tá? Então, o raciocínio é esse. Mortalidade infantil vai ser um número de óbitos em menores de 1 ano em um determinado local e período, vezes 1000. E o total de nascidos vivos dentro daquele local, tá? Um outro coeficiente que cai bastante é a mortalidade perinatal, tá? O que está relacionado à mortalidade perinatal? Serão os óbitos fetais ocorridos da 22ª semana de gestação até a 1ª semana de vida, tá? É um indicador que a gente utiliza bastante de qualidade aí do sistema. Mortalidade materna, normalmente também eles fazem a confusão. Por que eles botam confundir para confundir na parte de mortalidade materna? Porque a mortalidade materna só pode botar na mortalidade materna os óbitos maternos referentes a causas relacionadas a gestação, parto e puerpério. Tá? Então, se ela morreu por uma situação de bala perdida, vai entrar?
aqui no óbito de coeficiente de mortalidade infantil, de mortalidade materna? Não. Mas normalmente o pessoal coloca. E aí a gente alimenta inadequadamente o sistema de informação. Tá? É. E o bebê? Não entra o bebê ainda? Sim, aí vai entrar lá na coeficiente perinatal, tá? E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Uma outra coisa importantíssima que vocês não podem deixar de considerar é indicador alimenta sistema de informação. Quando eu calculo o indicador errado, eu estou botando o sistema de informação errado. E aí eu tenho investimentos errados. Exemplo clássico. Atestado, declaração de óbito. Declaração de óbito com a seguinte frase. Parada cardiorrespiratória. Beleza, cadê a causa-morte? Parada cardiorrespiratória. Não, meu amor, olha só. Deixa eu contar um segredo pra você. Doutor, pra morrer, o coração precisa parar. Se o coração não parar, meu querido, tá vivo. Qual é a causa-morte? Ele pode até ser secundário, mas não pode ser causa primária. Da mesma forma que qualquer velhinho não pode ter causa primária, falência múltipla dos órgãos, que vai falir mesmo pela idade. Tá? Quando eu tabulo parada cardiorrespiratória como indicador, como no atestado de óbito, ele vai alimentar o SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade. E aí esse Sistema de Informação de Mortalidade vai entender o seguinte: mais um óbito relacionado à causa do sistema cardíaco. Então, mais um caso que eu tenho que investir no programa de hipertensão. É assim que ele faz a leitura. Tá? Exemplo, a gente teve isso eu coloquei isso numa prova de residência há 3 anos atrás, porque eu tinha passado pelo caso. Já falei pra vocês que eu não posso participar na época da residência da Unirio, eu não posso estar dando aula porque eu sou banca da Unirio, né, pra residência. E há 4 anos atrás eu coloquei essa questão na prova da Unirio, que era justamente da parte de indicador. E coloquei porque eu tinha passado por essa situação. Meu pai, ele foi a óbito em 2009 por uma questão de que ele tinha um astrocitoma anaplásico, ele fez cuidado paliativo e ele morreu num hospital oncológico. Tá? Ele fez cuidado paliativo todo em casa, mas a gente não quis que ele morresse em casa e levou ele para o hospital somente para morrer. Ok. Na declaração de óbito, eu já tive o primeiro problema. Por quê? Ele não quis morrer no quarto comigo, porque ele sabia que ele ia me deixar traumatizada e eu já tinha reanimado ele horas antes. Então ele pediu para ir pro CTI. Dessa forma, ele foi pro CTI e parou lá no CTI, morreu no CTI. Porque ele era paciente de não reanimação. Quando foi solicitar a declaração de óbito para a gente poder tirar o atestado para enterrar ele, o médico do CTI falou que não ia assinar a declaração de óbito dele, porque ele era um paciente oncológico e quem tinha que assinar era um oncologista. Tudo bem, vamos lá no oncologista, seu doutor, por favor, assina aqui para mim a declaração de óbito. Não vou assinar não porque ele morreu no CTI. Tá, quem vai assinar? Resumindo a ópera, quem assinou foi o diretor do hospital, porque ninguém queria assinar. E escreveram a seguinte frase na declaração de óbito: parada cardiorrespiratória mais hipertensão. Na hora, esta enfermeira que vos fala colou as placas, pegou a declaração de óbito, registrou em cartório, porque eu só queria enterrar ele, que já tinha dado para mim. Enterramos. Quando chega, o SUS ele sempre manda pra gente, quando a gente interna dentro de uma unidade, que ela é mista, é a parte de você tem plano de saúde e você interna numa unidade que é referência, ele manda sempre pra você um demonstrativo que ele vai cobrar do seu plano de saúde. Então, assim, ele mostrou quanto é que foi minha conta e pra que eu, qualquer coisa, mandasse providoria. Ok. Vi lá que o SUS tinha falado que a conta tinha sido tanto e que iria estar cobrando da Unimed. Tá, e tá tudo bem. 4 meses depois, a Unimed manda uma carta glosando o atendimento do meu pai.
Porque, afinal de contas, se ele morreu de parada cardiorrespiratória e hipertensão, o que ele estava fazendo no hospital oncológico de alta complexidade? No instituto? Não tinha por quê. Então, a Unimed glosou. O que aconteceu? Alimentou de forma errada o SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. E para corrigir, como é que faz? Tem como corrigir, através de uma investigação de óbito. Então, a gente teve que solicitar todo o prontuário para fazer uma investigação de óbito e mostrar, olha só, eles são uns lerdos, tá? Ele morreu de câncer mesmo, tá aqui, tá? A morte direitinho, investigação de óbito. E agora, por favor, vamos me dar o papelzinho para eu poder fazer a retificação do atestado de óbito para poder tabular certo no sistema de informação. No meu caso, eu corri atrás, por quê? Porque eu sei qual é o trâmite e porque eu não queria pagar a conta para a Unimed. Mas quando é de SUS para SUS, que ninguém vai pagar a conta, como é que fica? O SIM fica alimentado de maneira errada. E aí, ao invés de investir no tratamento de doenças oncológicas, eu vou investir no programa de hipertensão. Tá? E hoje a gente já sabe que o nosso maior causa-morte talvez não seja distúrbios cardiovasculares, porque a gente tem problema com o preenchimento da declaração de óbito, tá? Tanto que todos os médicos da estratégia de saúde da família e de emergência, eles até o final do ano, eles têm que passar por um treinamento de preenchimento de declaração de óbito, porque o nosso SIM é super furado, tá? O sistema de informação de mortalidade, ele é extremamente furado por conta desse indicador de mortalidade materna e por conta do nosso indicador de mortalidade geral específica, que normalmente sai tudo errado, tá? Então, tem que se ter uma observação bem específica da questão de alimentação de indicador, tá? Porque é através do indicador que a gente prioriza a assistência e que a gente faz a prioridade na hora de investir em um determinado programa em detrimento do outro. Vocês entenderam isso? Os sistemas de informação de mortalidade, eles estão na página 13. Fala. Só uma dúvida, isso gera custo ou perda para a instituição, essa declaração? Quando ela é errada, gera. Não, quando ela não é feita. Sim. Eu passei por uma situação de um paciente que veio a óbito, tinha causa-morte, mas o médico, ele era diretor de um hospital e falou, não vou assinar o óbito, vai para a ML, porque senão é bom para a instituição. E eu não entendi. Na verdade, alguns óbitos, eles pra gente ter... Mas aí eles perdem. Perdem. Mas pro IML... Você tem o paciente, às vezes, está grávida, seu triste no CTI, para não morrer no CTI. Para um indicador de mortalidade do CTI, aquele CTI não ser muito alto. Sempre faz isso. Tá? Paliativo, né? Exatamente. Às vezes, quando o paciente ele está muito tempo no CTI e o meu CTI já bateu a meta de morte naquele mês, eles jogam o paciente na clínica só para o paciente morrer em termos de sistema para não ter perdas importantes, porque fica marcadinho lá. E, ó, cuidado com esse CTI, ó. Esse CTI aqui todo mundo morre. Então, para poder ludibriar o sistema de informação, eles fazem isso. Tá? Ridículo, mas é o que temos para hoje. Um outro que dá muita confusão em termos de sistema de informação é o Sistema de Informação de Internação Hospitalar, CIH, tá? Porque o CIH, ele que está na nossa página 13, ele é um sistema que ele precisa da AIH para ter a sua informação correta, tá? O que é a AIH? Página 13. É a autorização de internação hospitalar. E a AIH, ela é preenchida sempre com a causa, né, da internação, a causa que gerou a internação e o procedimento que será realizado. Tá?
Só que o que acontece? Às vezes o cara interna com a seguinte proposta de intervenção e com a seguinte diagnóstico interrogado e depois ninguém lembra de corrigir. Tá? Ninguém lembra de corrigir. E aí, mais uma vez, o sistema de informação de internação hospitalar, ele fica furado. Tá? Exemplo, paciente internou com chikungunya. Tá? Aí ele coloca suspeita de arbovirose. Ponto. Procedimento, hidratação e blá. Beleza. Depois ele viu que o cara não tinha nada de chikungunya. Ele vai lá e mexe na IH novamente? Ele deixa aquilo lá. Tá? Um exemplo, muitas vezes, principalmente no hospital cirúrgico, a gente sabe que o SUS só paga plástica para reconstrução, né? Ele não faz cirurgia plástica se não for reconstrutiva. Então, por exemplo, você quer fazer uma abdominoplastia, quer ficar com a barriguinha ok, ele coloca na sua IH proposta de intervenção herniorrafia. Oi? Você vai fazer uma cirurgia de hérnia, vai fazer uma plástica relacionada a uma cirurgia de hérnia umbilical. Só que na realidade, foi esse procedimento que foi realizado? Não, foi realizada uma abdominoplastia. Tá? Então, quando eu não coloco a proposta específica e o diagnóstico dentro da minha IH, o que acontece? Eu forjo o sistema e mais uma vez eu tenho um sistema de informação equivocado. E aí a gente tabula mais uma vez a questão de maneira errada. Tá? Então, o CIH, ele é importantíssimo, que é ele que vai me dizer que não tem leito de coronária, que não tem leito de CTI, tá? Só que para ele me dizer isso, eu preciso que isso esteja tabulado. E muitas vezes isso não está. Muitas vezes, quando o paciente sai da clínica médica e vai para o CTI, não existe uma correção dizendo que ele foi. E aí eu só descubro que ele está lá quando eu solicito a vaga do CTI e fala, não, meus leitos estão todos ocupados. Mas está ocupado como? Se aqui não está dizendo nada, está ocupado porque você ocupou e não colocou que o leito estava sendo ocupado. Tá? Nem todas as vagas são reguladas, porque existe um percentual de 30% para vagas internas do hospital. Então, a gente tem, as vagas são reguladas para fora, mas eu preciso ter os leitos de stand-by para que os pacientes que já estão internados agravarem. Tá? Então, normalmente, essas vagas desses 30% é que dão a confusão toda e que a gente nunca sabe se está ocupado ou se não está ocupada. É o leito que normalmente o povo bota lá bloqueio por infiltração, né? Bloqueio, o teto caiu. Na verdade, não tem nada ali, mas está bloqueado porque precisa daquele leito lá de stand-by, que é o que a gente brinca que é o leito do VIP ou o leito do paciente interno, né? Porque é o leito do amigo também, né? Que quando precisa é aquele leito que bota o amigo do amigo. Ou os leitos internos. Vamos citar um exemplo clássico agora? A gente está chegando às Olimpíadas, né? Mês que vem aí, finalzinho do mês, a gente tem as Olimpíadas. Vocês sabiam que o CIH já está fazendo rastreamento de todos os leitos das unidades hospitalares públicas e privadas do Rio de Janeiro para a realização de bloqueios? Tá? Então, por exemplo, a gente já sabe que vai ter uma ala do Hospital de Servidores do Estado que vai ficar bloqueada para o INI, para o Instituto Nacional de Infectologia, porque eles são pouquinhos leitos ali na Fiocruz. Só que se chegar muito paciente com problemas relacionados a doenças infecciosas, eles não têm onde internar. Então, eles vão deixar uma ala bloqueada dentro dos servidores de Estado. Se precisar internar, vai internar paciente ali para fazer um coorte, tá? Já está sendo feito o bloqueio, tá? O Hospital do Andaraí, parte do CTQ vai ficar guardado.
Os leitos serão bloqueados, porque são unidades de referência. Então, no caso, o CIH já está rastreando. Andaraí, uns leitos vão ficar de CTQ, da mesma forma que o Hospital da Aeronáutica. Também vão ficar com os leitos bloqueados. Tá? Por quê? Não tem leito, mas vai dar um jeito e vai ter o leito bloqueado, você pode ter certeza. O paciente vai ser internado no chão, mas aquele leito vai estar bloqueado. Entendeu? Então, isso em função de quê? Porque o meu sistema de informação de internação, ele precisa no seu mapa grande lá da Central de Regulação de Vagas, do CISREG, entender que tem um grande evento de massa que vai funcionar no Rio de Janeiro e eu preciso do bloqueio desses leitos para que, se eu tiver uma emergência de saúde pública, que a gente já vai falar das emergências de saúde pública, tá? Então, eu preciso ter o que a gente chama de leitos de retaguarda. E aí eu pergunto para vocês, dentro do CIH, o que é considerado um leito de retaguarda? O que é um leito de retaguarda dentro do CIH que é considerado? Mas ele é de retaguarda de quê? Exemplo, ele é de retaguarda dentro de uma outra unidade. Então, por exemplo, se atender um monte de trauma, eles vão ter que dar conta desses traumas de alguma forma. Por exemplo, Maracanã caiu, Deus o livre. Maracanã caiu. Quem vai atender? Andaraí. Andaraí e Souza Guiar. Mas vai ter uma hora que tanto Andaraí quanto Souza Guiar vai ter que esvaziar esse leito. Ele vai dar o primeiro atendimento, vai fazer a primeira emergência, mas ele vai precisar esvaziar esse leito. E aí eles vão esvaziar o leito para onde? Para o INTO, que é a retaguarda deles. Tá? Então, o CIH, toda vez que tem um evento de massa, uma catástrofe ou uma emergência de saúde pública, o CIH faz o rastreamento de todos os leitos hospitalares e, diante disso, ele abre os leitos de retaguarda. Então, retaguarda é, Andaraí, vou te dar suporte, hein? Se der ruim para vocês, vocês falam que a gente transfere. Então, eu terei leitos reservados para escoar a demanda deles. Isso é um leito de retaguarda dentro do SUS, tá? Zica? Mas, Gerard, e aquela questão do outro evento que teve, que o INTO ficou com aquela parte que eu acho que é do Exército, não foi? Foi. A gente continua. Continua, mas é a questão também de retaguarda? Retaguarda também. No caso, a gente vai atender QBRNE. Pô, mas eles não atendem no hospital do Exército, eles já montam um deles lá. A gente vai ficar com QBNRE, que se tiver armas químicas, biológicas, explosivas, a gente tem uma ala que vai ficar responsável só para isso, para descontaminação e tal. Se um doido resolver, um Estado Islâmico desse resolver fazer alguma coisa, a gente vai ter isso e a gente fica com os leitos de retaguarda da galera de emergência de trauma. Ou seja, o que a gente vai fazer com os pacientes nossos internados, eu não faço a menor ideia. Mas provavelmente deve botar beliche. Mas assim, a gente tá escrito como retaguarda. Não posso fazer nada, é isso que temos para hoje. E como o Andaraí está como hospital de referência. Sim. Não tem lugar para nem para os próprios diretos. Vai botar beliche também. Vai botar beliche também no Andaraí, pode ter certeza. Então, a gente tem a coisa do leito. Eu tô falando isso epidemiologicamente, tá, gente? No final das contas, isso tudo é uma grande confusão e a gente não tem nem onde enfiar ninguém. A gente tem a cama, mas a gente não tem a régua de oxigênio. A gente tem a cama, mas às vezes a gente não tem um colchão, né? Às vezes a gente nem a cama tem, a gente só tem a maca e vai internar na maca, entendeu? É a sala que era de cirurgia que acaba virando unidade de terapia intensiva e assim o povo desenrola. Mas epidemiologicamente isso é tudo bonitinho. Porque se não for bonitinho, o COB, Comitê Olímpico Brasileiro, não libera a cidade para ser sede. Tá? Então tá tudo escrito. E garante-se que vai funcionar, ó, bonito. Só Jesus sabe o que está acontecendo para isso acontecer. Mas esses cortes, eles devem fazer justamente para guardar dinheiro para a liberar. Meu amor, deixa eu te contar um segredo. Vai aparecer desfibrilador da onde não tem.
Vai aparecer bomba infusora da onde nem existe. É a mágica. Tá aparecendo já. A mágica. Olha, na última Copa das Confederações aconteceu uma mágica. Que apareceu tanto equipamento, apareceu tanta coisa. Só que da mesma forma que a mágica aconteceu sumiu também. Acabou a Copa, o negócio... Sumiu, o feitiço desfez. Exatamente. Tá, eu sei que apareceu, foi troço da onde a gente nem sabia que tinha. Tá. Tudo bem, vai aparecer, acredite, a mágica vai acontecer. Tá? A mágica irá acontecer. Então, epidemiologicamente, isso funciona bonitinho para a parte de eventos de massa e nas tragédias também funciona, tá? Nas catástrofes e eventos de saúde pública também funciona direitinho. Os leitos bloqueados de alojamento conjunto, eles são sempre relacionados ao sistema de informação de internação hospitalar para as pacientes que são consideradas mapeadas dentro daquela área programática como risco. Então, por exemplo, se eu tenho 30 pacientes que têm data provável de parto para essa semana e eu tenho esse hospital que é a referência para elas, eu tenho que ter uma quantidade de leitos garantido para ela. Eu transfiro o baixo risco, mas ali tem que ter para ela. Falando dia a dia, porque, por exemplo, a puérpera tem alta e o RN continua. A enfermaria BM Care. Aí não tem que bloquear o alojamento conjunto. A gente bloqueia o leito da mãe. Tudo que o dela sai de lá. Só com o carro dele. A gente abre uma IH pro RN. Sim, mas ela fica sem o leito e ela fica na enfermaria BM Care, que é a enfermaria que é só que na verdade não são leitos, né? São cadeiras. Então, para vocês é sorte. Ela fica internada? Você entregou pro prontuário dela, então não conta nenhuma, é isso? Na verdade, tá errado. Na verdade, está errado. Na verdade, ela faz uma transferência interna pelo sistema de informação de internação para uma enfermaria BM Care para poder liberar o leito do alojamento conjunto. Sim, mas aí você não libera, né? Pra você colocar leito extra. Não, na verdade, é cadeira para ela mesmo, para ela ficar só acompanhando o bebê. E aí libera pro... Na realidade, você não tá liberando o leito. Você voltou Sim. o leito, não, o leito tá ali, sendo ocupado. Mas... exatamente. Deveria liberar de verdade. Então, no sistema aparece que eu tenho vaga, Sim? mas eu não tenho vaga. Sim. É por isso que é essa confusão. Como é que fica essa relação da estatística que tem a questão das zika, chikungunya, em relação a essa das Olimpíadas agora no Rio de Janeiro? Porque eles estão querendo, a OMS estão querendo suspender ou adiar as Olimpíadas por causa disso. Olha, acredito que não, porque foi uma norma técnica, saiu na semana passada, que a gente já está tendo uma redução de zika e chikungunya interno autóctone no Brasil. Já está reduzindo os casos e está aumentando fora do Brasil. Então, o povo está levando para fora. Não, por isso que eles estavam querendo adiar ou cancelar. E aí o que acontece? Como está diminuindo aqui no Brasil, a tendência é que não vai ser decretado o evento de saúde pública ainda. A emergência de saúde pública ainda não foi decretada. A hora que for decretada, cancela. Adia. Aí a gente vai falar da segunda questão, que é a subnotificação, tá? O que acontece? Para que pro meu sistema de informação ele ser alimentado corretamente, eu tenho que fazer as notificações. Quando eu hipernotifico, eu estou fazendo uma visão equivocada. Porque eu estou botando, por exemplo, em 2007. Em 2007 a gente teve a epidemia de dengue do tipo 2, que foi assim assustadora. Porém, a gente sabe que teve uma hipernotificação, porque também teve uma epidemia de meningite na mesma época. E aí todo mundo notificou dengue e ninguém notificou a meningite. Então eu tive a hipernotificação da dengue e a subnotificação da meningite. E aí eu tive recurso para atender dengue e não tive quimioprofilático para atender na meningite, tá?
Então, depois, aí morreu um monte de gente. E aí foi declarado óbito por dengue. E aí, depois, quando foi investigar, não era dengue, era meningite. Tá? Então, a gente tem todo esse processo aí de hipernotificação e subnotificação. Então, a gente falou do Sistema de Informação de Mortalidade, do CIH, e agora falta falar do CIAB, ou CIA. O que é o CIA? É o Sistema de Informação de Atendimento Ambulatorial, tá? O CIA hoje, no Brasil, ele funciona na parte das unidades de atendimento dos programas e ele funciona através da regulação do sistema de informação na parte do SISREG, Sistema de Regulação de Atendimentos Especializados. Então, se, por exemplo, eu quero marcar uma consulta com Deixa eu chutar aqui. Eu quero marcar uma consulta com um reumatologista. Eu vou ser jogada no SISREG e o SISREG vai marcar uma consulta de reumato para mim. E eu só vou ser atendida pelo reumato com aquele número do SISREG. Então, hoje, o Ministério Público ele está em cima do CIA, dentro das consultas de ambulatório, tá? Por exemplo, eu não posso quebrar o galho de ninguém no INTO. Eu não posso, porque todas as consultas ambulatoriais do INTO, elas já são marcadas pelo SISREG. E o médico só pode abrir prontuário quando comprova que aquele paciente foi indicado via SISREG. Tá? Reumatologia, a mesma coisa. Endocrinologia, a mesma coisa. E dentro da rede, os programas colocam consultas do CIA de hipertensão, CIA de diabetes, CIA de atendimento de puericultura. Então, a gente tem tabulado mensalmente a quantidade de consultas que foi feita dentro de cada área programática, tá? Para saber a eficiência do serviço e cobertura, tá? E cobertura. Então, o CIA também é uma forma da gente estar vendo se o sistema está funcionando, tá? Então, eu tenho que ter a quantidade de consultas reguladas e consultas realizadas que deem cobertura para aquela área adscrita que a gente tem, tá? Uma outra coisa importantíssima relacionada aos sistemas de informação é que eles vão estar trabalhando juntinho com a nossa parte de notificação de doenças. Então, agora nós vamos à notificação, a gente retorna à página 5.